Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de aqui estarmos novamente, em mais uma oportunidade que se abre para estudarmos em conjunto, no clima de fraternidade, amizade que caracteriza o nosso grupo, para em conjunto realizarmos o melhor ao nosso alcance, em busca daquelas sementes de luz que possamos multiplicar no mundo por meio dos exemplos, das virtudes que se irradiam de forma espontânea. Agradecemos, pedimos o amparo para todos os companheiros que hoje não poderão participar conosco dos estudos em função de problemas corriqueiros, trânsito, trabalho. Pedimos que os bons espíritos estejam ao seu lado, favorecendo os seus compromissos, seus trabalhos, favorecendo a chegada daqueles que estão a caminho. Pedimos também que os estudos possam ser proveitosos para os espíritos em estágio de tratamento e aprendizado na casa, na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, onde nós nos situamos espiritualmente para que o melhor possa ser alcançado. Que assim seja. Muito bem, eu vou projetar o texto, vou fechar o som de todo mundo, que assim que quando vocês quiserem fazer comentário é só abrir o som. E já vou deixar aí projetada a tela. Nós vamos estudar hoje Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Deixa eu ver aqui, troquei sem querer a tela. Essa aqui. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 8. Vamos em frente. Apocalipse, capítulo 14. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Muito bem. Então, dando aí continuidade aos nossos trabalhos, hoje nós vamos comentar e estudar o versículo 8º, que diz o seguinte: E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Muito bem. Então, esse outro anjo seguiu. Esse anjo que seguiu é o segundo anjo. O primeiro anjo voando pelo meio do céu, lá no versículo 6, e tinha o evangelho eterno. Então, o
O primeiro anjo é a informação que chega. E o segundo anjo é a vivência, a operação, a prática, certo? É o segundo. E o objetivo é, nós vamos estudar à frente, que é a vinda do terceiro anjo. Nós vamos chegar lá. Então, o primeiro anjo traz o evangelho eterno, que é a informação, que é o ponto de referência para o exercício de uma nova mentalidade. De acordo? Ponto de referência para o exercício de uma nova mentalidade. Então, para que nós consigamos operar na pauta do Evangelho, o primeiro movimento vai ser a alteração da mentalidade, que é o trabalho da conversão. Então, nós já temos estudado esse assunto aqui e de vez em quando ele volta. Jesus trata dessa questão no capítulo 18 de Mateus. Nós vamos encontrar o seguinte, ó. Capítulo 18, versículo 3. E em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como os meninos, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. Então, primeiro movimento, converterdes, conversão, que é a mudança da mentalidade. Adoção da nova mentalidade, aceitação das suas propostas, porque nós trazemos uma mentalidade milenar antiga, estabelecida nos milênios, cuja mentalidade formou, elaborou e concretizou o mundo à nossa volta. Então, nós teremos que alterar o plano do propósito, da filosofia de vida, da mentalidade, formar uma nova mentalidade. E outro anjo seguiu, dizendo. Esse dizendo aqui não é o dizer apenas por meio da linguagem articulada, não. É o dizer pela operação, ação. Operando, exemplificando, fazendo, nós estamos comunicando uma verdade, a verdade interior de cada um de nós. Certo? Nossos hábitos revelam a nossa verdade interior. Por isso que o trabalho é na pauta da operação para a mudança de hábitos. Vencer, resistir a hábitos antigos de cunho complexo pelo estabelecimento de novos hábitos. O trabalho da renovação não se dá pelo corte. Primeiro eu vou parar de fazer isso para depois fazer aquilo. Não. Durante a complicação, em meio ao joio, eu vou semear o trigo. Em meio aos hábitos antigos, eu vou praticando novos hábitos, porque os novos hábitos vão ganhando força e os velhos hábitos vão sendo deixados de lado paulatinamente. Assim funciona o processo, amigos. De acordo? Comentários? Então, é isso. Esse é um ponto importante aqui. Então, por isso é que se nós apenas frequentarmos a casa espírita, o processo é inoperante. O processo não vai redundar em boa noite, Flor. O processo não vai redundar em produtividade. Aquele que frequenta o templo, só observando questões exteriores da lei de adoração no templo, e não praticar na via pública os dispositivos novos
que ele apreende no templo, ele não concretiza a nova vida na intimidade. Certo, amigos? Por isso que nós vemos os paradoxos aí na sociedade. O Brasil como um país aí religioso, mas o índice de violência é dos mais altos do mundo. Por quê? Porque não existe prática da religião. Existe um movimento apenas de social, de frequência ao templo, na pauta da observação dos rituais, dos dispositivos estatutários daquela casa, mas no palco social não há repercussão proativa. Então, nós temos aí os paradoxos sociais em função dessas dificuldades aí de conseguirmos vivenciar. Então, seguindo aí no capítulo, no versículo 8, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Caiu Babilônia. Então, o objetivo é que a Babilônia caia no nosso mundo interior. A Babilônia, o que é? O que representa a Babilônia no nosso mundo interior? É o materialismo, a busca pelo ter, a alimentação do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Isso representa a Babilônia interior, que elaborou a Babilônia exterior. O mundo hoje é a sofisticação da Babilônia. A Babilônia cresceu e hoje se transformou na aldeia global em que nós vivemos. Pode falar, Fernando. Ô, Júlio, você disse a respeito aí daquilo que frequenta o centro, né? É até perigoso, ou outra casa, né? Porque ele vai e alguma coisa ele aprende. Ele é mais culpado do que aquele que não sabe, quando não pratica, né? Porque se eu sei e não pratico, eu sou verdadeiramente culpado. Porque saber e não fazer não tem sentido, né? A pessoa não evolui, ela se compromete sem evoluir. É o caso de nós médiuns, né? Quando nós erramos numa coisa que nós estamos, como diz outro, cansados de saber. O problema da prática é que a prática ela depende da superação dos hábitos antigos. Exato. A prática, o elemento para praticar, ele precisa primeiro interiorizar a mensagem e querer que a mensagem se torne verdadeira. Nós aqui, por exemplo, nós estamos aprendendo o cristianismo muito seguramente aí desde lá o quarto, quinto século do cristianismo. Todos nós aqui. Mas hoje é que nós estamos efetivamente buscando aplicar. Então, nós gastamos inúmeras existências só sedimentando o campo do conhecimento. E agora estamos entrando na prática. Por isso que nós temos que ter paciência com os elementos que não conseguem praticar, porque quando nós falamos da sociedade, nós temos que ter aquela visão de que muitos estão nos primeiros passos. No Brasil, por exemplo, que eu citei, que é um paradoxo, mas dentro desse diagnóstico que eu faço, é preciso compreender que uma grande massa está nos primeiros movimentos por formar a nova mentalidade. Por isso o paradoxo. Certo? Então nós temos que entender o processo. Nós diagnosticamos o paradoxo, que é efetivo,
está aí. E por que as pessoas o Brasil não reflete o evangelho de fato? Porque uma grande massa, pelo que nós podemos depreender, está dando os primeiros movimentos no palco da informação evangélica. Então, eles não conseguem realmente expressar. Nós aqui já temos mais de um milênio de cristianismo, nós é que não podemos mais marcar passo. Deu para entender, pessoal? Entendi perfeitamente. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Uhum. Quando eu digo que a sociedade é um paradoxo, eu não estou fazendo julgamento, eu estou fazendo um diagnóstico na pauta da identificação entre o bem e o mal. Nós precisamos entender o processo. Até para ajudar, porque de nós, a quem muito foi dado, nós espíritas, particularmente falando, é que será muito pedido. E não dos novos que estão aí nos seus movimentos iniciais, saindo aí do estágio da selvageria, de barbárie, porque nós sabemos que 2/3 da humanidade são formados por espíritos semi-selvagens e bárbaros. Apenas 1/3 é apta para os movimentos da espiritualização. Apta. 1/3. E dentro desse 1/3, os que efetivamente buscam viver o evangelho é menos ainda. É um número bem menor ainda. Então, a Babilônia, o objetivo é a queda da Babilônia. Então, no plano, por exemplo, no plano social, caiu a Babilônia. A Babilônia caiu no ano 539 a.C., com a invasão feita por Ciro à cidade da Babilônia, 539. Em 587, o templo foi derrubado, certo? Então vejam bem que coisa interessante. Primeiro caiu o templo de Jerusalém, em 587. Todos nós aqui sabemos de qual é salteado, certo? Pelo menos todo mundo da reunião de segunda-feira aqui já está bem informado desse movimento. Se recordam, não recordam? Das comunicações? Então, caiu o templo, 587. E em 539, caiu a Babilônia para o Império Medo-Persa. Dario conquistou a Babilônia e a Babilônia, então, passou de mãos. Então, simbolicamente, o Império Babilônico caiu, mas a cidade da Babilônia continuou existindo e ela só foi sendo destruída ao longo do tempo. Nós vamos lembrar, por exemplo, que Alexandre o Grande depois conquistou a cidade da Babilônia, lá por volta de 333, aproximadamente, entre 333 a.C. e 323. Alexandre o Grande, que depois seria o grande general Júlio César, conquistou a cidade da Babilônia. E depois a cidade foi sendo sucessivamente dominada por outros povos, até que se tornou ruínas. E hoje não se tem mais notícia dos jardins suspensos. Só se conhecem lá algumas ruínas. Então, mas a Babilônia cresceu no tempo, ela se sofisticou. A Babilônia se transformou em Roma, e Roma transformou-se hoje na civilização que temos no globo, simbolicamente falando, que é o símbolo do materialismo, símbolo do ter, da expansão plena das paixões. Agora, no plano interior, no movimento de iluminação, de
interiorização da mensagem, à medida em que nós somos informados sobre o Evangelho, a doutrina espírita, os nossos deveres na pauta do amor ao próximo, no plano filosófico, a Babilônia cai. Certo, meus amigos? O materialismo cai. Mas, em termos filosóficos, caiu. Os conceitos daquele materialismo crasso, do se dar bem na vida, procurar o bem pessoal acima de tudo, o conceito cai, porque nós já começamos a buscar a prática da caridade, do amor ao próximo. Em termos conceituais, caiu. Agora, para que a queda para os planos do subconsciente ocorra, é preciso a vivência. E a vivência só ao longo do tempo. Se nós levamos aí alguns milênios, ou um pouco mais de um milênio, para lidarmos com a informação do Evangelho, nós vamos precisar de algumas encarnações para consolidar a prática, que é perfeitamente natural. Muito bem. Isso é importante ficar claro, porque não existe transformação periférica. O fato de nós adotarmos uma nova mentalidade não significa transformação. Transformação é o resultado. E o resultado é o sentimento novo. Sentimento novo. E não ideia nova. O sentimento novo, ele só é irradiado pela vivência natural, espontânea. Então, o nosso trabalho aqui hoje é um trabalho árduo da aplicação, da vivência. Repetindo, na sociedade, porque no templo só não adianta. Porque o mundo que nos cerca é o resultado da mentalidade antiga. Está aí concretizado. Então, instituições beneméritas que vão surgindo, elas são atacadas. Elas são atacadas em função das ideologias que vigoram. Nós temos aí instituições respeitáveis no mundo, organizações não governamentais, que hoje são atacadas, aqui no Brasil principalmente, que buscam aí conservação do meio ambiente, a proteção das florestas, das etnias, das minorias, são atacadas. No Brasil hoje elas são atacadas, ou não são? Os demais. São atacadas. Então, é uma nova mentalidade tentando se expressar no mundo. E todos nós que pudermos fortalecer essas instituições, devemos fazer. E elas são os postos avançados do mundo novo, da mentalidade nova, que vai vigorar no mundo. Certo, amigos? O mundo, repetimos, o mundo da regeneração não é um mundo religioso, não. Quem acha que é um mundo religioso, tradicional, vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. O mundo da regeneração está definido por Santo Agostinho. Em todas as frontes será lida a palavra amor. E não religião tal. De acordo? Palavra amor. Que vai se expressar em todas as frentes humanas. Preciso que nós tenhamos isso em vista, em mente, viu? Tem muita gente aí que vai ser surpreendida na regeneração.
função de certos preconceitos, em função de um certo moralismo, que ainda permeia a sociedade. Moralismo para os outros. Para os outros, porque lá no particular, na vida privada, o moralista quase sempre faz outras coisas. Caiu aquela grande cidade. O que é uma grande cidade? Recursos estruturados com base nos propósitos que são oferecidos a todos. Recursos. Então, a grande cidade são os recursos que são oferecidos para o grupamento. Então, uma grande cidade tem toda uma estrutura que possibilita várias frentes de ação, várias frentes de operação. O nosso mundo de hoje, as portas estão abertas, todas as portas estão abertas. Agora, nós temos que saber selecionar as portas que se abrem. As portas aí da sociedade, as instituições que existem no mundo e as portas dos corações também que se abrem com determinadas propostas. Então, quando nós dizemos que a grande cidade representa os recursos estruturados com base nos propósitos, o que nós temos que saber identificar na nossa intimidade é qual é o nosso propósito na vida. Qual é o nosso propósito na vida? É me dar bem na vida? Ser o melhor do que os outros? Ter mais bens materiais do que os outros? Não é? Porque quando Jesus define assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, ele está chamando a nossa atenção para o instinto básico da busca, buscai primeiro. O instinto básico da busca, qual que é? Desejo. É o ponto mais básico que define a busca. Porque o desejo é o plano automático. O desejo expressa a fome. Que nós vamos atender de acordo com a sã doutrina, conforme Paulo vai nos dizer. E é preciso moderar o desejo. Moderar o desejo para que nós não sejamos escravos do desejo. Porque aí nós seremos dominados e vamos crescer nessa direção que o desejo aponta. Se o desejo for complexo, evidentemente que o crescimento vai significar imperfeição alimentada e dores. Que as imperfeições trazem em si mesmas e as consequências na vida particular em função das síndromes, das depressões, das angústias que vão surgir, que são sinais de que algo precisa ser mudado. Então, isso é importante aí. Então, a grande cidade oferece portas abertas para todos, com os mais variados apelos. O moralismo, por exemplo, é uma porta, e é uma porta falsa. Porque o moralista ele é intolerante. E ele é juiz. Ele é fiscal da vida do próximo. Então ele perde o ensejo de
exemplificar o amor e passa a ser um fiscal, um observador e um juiz do próximo. Então é preciso cuidado com o moralismo, meus amigos. O moralismo é um problema sério. Nosso grande mestre Allan Kardec não era moralista, muito menos Jesus. Nós temos que dar o exemplo moral no bom sentido. É não fazer aquilo que nós condenamos no próximo. E o próximo que faz, nós vamos tratar com misericórdia, piedade e compaixão. Se o mal que o próximo faz está prejudicando um número maior, nós vamos entregar para as autoridades. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, item 20 e 21. Mas se o mal só está prejudicando a ele mesmo, vamos orar. Porque a própria circunstância vai... O próprio problema traz a solução. Kardec define. O mal é o seu próprio remédio. Porque qual que é a consequência do mal? A dificuldade. A dor. Então, esse é o remédio. Agora, se esse mal está causando problemas para um grupo maior, o dever nosso é proteger o grupo maior. Porque Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é prefiro que caia um homem do que se perderem outros. De acordo aí, amigos? Isso é importante, nós estamos atentos a isso aí. Não é? É a questão da proatividade. Por que que no mundo, a miúde, os maus prevalecem? Os espíritos respondem por causa da timidez dos bons. Timidez dos bons, o medo. Não é? O medo. O que vão pensar de mim? E vai por aí afora. Caiu aquela grande cidade. Que a todos deu a beber do vinho da ira. Então, vamos lembrar daquela grande cidade. Por exemplo, a grande cidade deriva da palavra Babel. Lembra-se da Torre de Babel, Babilônia? Então é o símbolo. A Torre de Babel, como sendo aquele plano da confusão das línguas. É a própria confusão hoje da sociedade, o altiplano da confusão, o altiplano da discórdia. Não é isso? Por exemplo, nós encontramos na codificação a informação de que os espíritos que causam confusão e discórdia serão daqui excluídos, porque se eles continuarem aqui a reencarnar, continuarão causando confusão e discórdia. Por quê? Por causa do hábito, condicionamento. Então, eles são excluídos, vão ser levados para o mundo onde a confusão está instaurada de forma natural, porque eles são os que trazem a solução para aquela confusão selvagem natural. Eles têm os recursos interiorizados, mas que não querem vivenciar, mas eles têm o conhecimento. Ao longo dos milênios, lá no outro orbe, eles vão desenvolver as soluções, junto com os que não conhecem solução nenhuma. De acordo? Então, o plano da confusão aí é... Nós temos que saber se nós não estamos causando confusão no mundo. Se nós não somos agentes da confusão. Mas alguém pode dizer assim, pode aparecer um sofista que diga assim, mas Jesus estabeleceu a confusão no mundo. Mas é a boa confusão. Eu vim trazer fogo à terra e quero que queime depressa, por isso que Jesus disse.
É a boa confusão, meu amigo. A confusão que liberta da complicação. Vai aliviar o número de reencarnações. Então, aquele que busca praticar o bem, em sendo efetivo, ele vai causar uma certa confusão boa. Ele vai incomodar pelos exemplos. Incomodar pelos exemplos. Então, ele traz uma confusão, certo? Traz um desconforto para quem observa, para quem convive. Seu papel, esse é um ponto natural, tá? A confusão positiva, que é para tirar do comodismo. Então, nós temos aí um grupo de espíritos que estão acomodados aí já há alguns séculos numa determinada questão. Então, a espiritualidade proporciona uma reencarnação, reúne em família e traz um elemento que vai ser o que vai trazer a confusão positiva. Francisco de Assis, quando reencarna lá em Assis, em meio a uma família abastada, levou a confusão para aquela família, não levou? Mas a confusão positiva, porque aqueles espíritos estavam cristalizados ali no materialismo, no egoísmo. Então, eles sofreram um abalo positivo. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todos deu a beber do vinho da ira. E agora, o vinho da ira? Vamos lembrar do vinho. O vinho é o resultado da maceração da uva. A uva que é o fruto da videira. A videira que depende da luz solar para realizar a fotossíntese, crescer e produzir o vinho. Então, o símbolo aí do vinho é a concretização da filosofia de vida. Aquela filosofia de vida que eu assimilei de alguma mentalidade que simboliza um sol, uma luz que irradia. Então, eu adotei aquela filosofia, passei a imitar aquela personalidade e eu produzo, então, a minha própria característica. Pode ser o fermento, pode ser o vinho. A ideia é a mesma. No caso aqui, é vinho da ira. Por quê? Porque é o símbolo da imperfeição. Então, é um vinho complexo. É o vinho amargo, que amarga de dentro para fora. Que a ira, meus amigos, a ira faz mal para quem? Para quem a ira faz mal? Exatamente, diz a flor ali, ó. A ira faz mal para quem sente a ira, não é para o outro, não. Para o outro, a minha ira vai ser instrumento de evolução. Para ele, ou vai ser instrumento do escândalo, se ele sintonizasse com a minha ira, ou vai ser instrumento da misericórdia se ele observar aquela minha ira, ele pode até sentir o impacto da ira, aquela carga, certo? Mas aí ele vai fazer como o João Batista. E ele se alimentava de gafanhotos. Mas o gafanhoto não saía, exteriorizava. Então ele vai receber aquela minha ira, vai até receber o impacto, mas ele vai assimilar, vai domar as inclinações más dele do revide, do esforço, e vai irradiar compaixão, piedade, misericórdia, quem sabe até uma prece para mim. Então ele aproveitou o exemplo, aproveitou a situação para crescer. De acordo? Então a ira, ela, para quem recebe a ira, é instrumento didático. Para quem irradia a ira, é complicação sendo alimentada. Quando é que o elemento vai conseguir não mais sentir ira?
raiva, rancor, ressentimento, mágoa, impiedade. Quando? Depende dos esforços que nós estamos empreendendo para domar as inclinações más. Primeiro, eu tenho que concordar que irar, magoar, sentir melindre, ciúme é uma inclinação má. Primeiro, eu tenho que identificar que isso é uma inclinação má, me conscientizar, perceber que ela me faz mal, pelo grau de desconforto interior que eu sinto, e daí, depois do diagnóstico, buscar a mudança, amigos. De acordo? Então, toda emoção que nós irradiamos, que nós sentimos na pauta do reflexo imediato, é a oportunidade de crescimento que estamos irradiando. Pelo esforço que eu vou utilizar para conter. Até que chegue num ponto que a ira não vai mais emergir de forma automática na minha intimidade. Vai emergir outro tipo de sentimento. Que é o efeito prático aqui da queda da Babilônia, tá? Diga aí, Fernando. Caberia aí nesse exemplo a fala do Tiago, né? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, aliás, tardio para falar, tardio para se irar. Isso. Caberia aí? Cabe aí. Mas isso é um exercício, né? Porque na prática nossa, no dia a dia, a gente, no automatismo ainda, a gente ainda Explode. não consegue fugir, não. Então, Um exercício precisamos muito ter calma, difícil. né? Uhum, e muita. Não é? É natural, pessoal. Nós estamos aqui trabalhando para identificar, né? Identificar e nos esforçando gradativamente. No trabalho, nós estamos aqui buscando o trabalho, não é isso? De alguma maneira, estamos aí buscando o trabalho. Que a todos deu a beber da sua ira, ou seja, do ponto de vista individual, cada um de nós dá a beber do vinho da ira quando nós exemplificamos, irradiamos para o próximo essas complicações. Nós estamos dando a beber. Estamos irradiando, certo? Nós estamos irradiando, nós estamos oferecendo, estamos vendendo aquele binômio aí de Jesus, aquela equação, compra e venda. Então, irradiando essa gama aí de paixões, nós estamos dando a beber. Porque a água não simboliza os sentimentos? Não é o símbolo? A água simboliza sentimentos, tanto que nós vamos encontrar, por exemplo, um marco no símbolo da sociedade. Então, vamos lá. A água simboliza o sentimento, o mar, o plano social onde os sentimentos se concretizam e formam aquela sociedade, e a sociedade retroalimenta o sentimento e o sentimento alimenta a sociedade. Então, é um circuito. Se alimenta e retroalimenta. E é por isso que a água é o símbolo da reencarnação. Porque nós estamos mergulhados na água corpórea, no mar da experiência humana, para alterar a nossa água, purificar a nossa água, purificar os nossos sentimentos. Então, basicamente, amigos, nós estamos encarnados para melhorar nossos sentimentos. E é por isso que Jesus veio exemplificar o amor. Porque é a nossa carência na sociedade. Porque se nossa sociedade fosse uma sociedade amorosa, Jesus viria aqui nos ensinar
coisas extraordinárias no campo da ciência, que ele conhece, porque ele construiu o mundo. Ou não é assim? Mas Jesus veio trazer a água da vida, a água básica. Se nós temos dado a beber do vinho da ira, Jesus tem dado a beber do vinho ou da água do amor. Comentários aí, pessoal? Mas ninguém quer fazer comentário, não. Só o Fernando que vai dialogar conosco aí. Que a todos deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição simboliza falta de fidelidade. Não é isso que a prostituição simboliza? Infidelidade. Tanto de quem vende, no plano físico, falando aí, tanto de quem vende fisicamente a prostituição, quanto de quem compra. Então, é questão de infidelidade. Nós estamos trabalhando aqui com a adulteração do ensinamento, de acordo com o interesse pessoal. Isso é que simboliza a prostituição. Adulterar o ensinamento para atingir um objetivo interesseiro, no campo do interesse pessoal. Seja para iludir, para enganar, para obter favores, nessa pauta, para tentar enganar o próximo e vai por aí. Então, o nosso objetivo é não mais adulterar, porque no passado nós adulteramos. No passado nós transformamos o evangelho em instrumento de poder, de opressão, de supremacia sobre o próximo, para manter um sistema do egoísmo crasso, do bem-estar pessoal, mesmo que isso custasse o sofrimento do próximo. É adulteração, prostituição. E é por isso que, especificamente falando aqui da Babilônia e da prostituição, ela é o símbolo da religiosidade adulterada, da religião utilizada para interesses pessoais, qualquer que seja a denominação. E quando eu deixo de praticar a religião para servir ao próximo, e eu utilizo a religião para me servir do próximo. Pode falar, Flor. Eu acredito que hoje ainda é assim. Ainda é assim. Né? É assim. Não sei até quando, mas não mudou muito, não. Não mudou muito, não. E o sistema está também inserido na doutrina espírita, evidentemente. O sistema está. Porque nós fomos transmigrados das religiões anteriores para os círculos do Consolador prometido pela reencarnação, e muitos de nós trouxemos o sistema antigo para dentro da seara do Consolador prometido. Então, nós vamos multiplicando o sistema, ao invés de nos transformar dentro de um novo sistema, nós vamos contaminando o sistema. Nós vamos falar disso mais à frente, aí no versículo 10. O Fernando está querendo falar aí, Fernando? Esse vinho,
me lembrou aqui, em Bodas de Caná, o vinho que Jesus transformou ali era o vinho que, aliás, todo casal deve tomar, né? O vinho da compreensão, o vinho da renúncia, o vinho da fraternidade. É o contrário desse tóxico, né? E ele transformou 6 cântaros de água em vinho, ou seja, a água como sendo simboliza o que nós trazemos aí de básico nos sentimentos formados ao longo dos milênios. Uhum. Básico, a água básica, vamos transformar no vinho, num produto mais elaborado, que é a mentalidade nova que nós aqui estamos estudando. São símbolos. São símbolos. Por exemplo, nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que os instintos são embriões do sentimento. Então, os instintos são a água básica. Todos nós trazemos. Elas são embriões dos sentimentos. O nosso objetivo hoje aqui é desenvolver os sentimentos nobres. Por quê? Nós temos desenvolvido e alimentado as paixões, que são sentimentos também. As paixões são... a paixão é o abuso de que se acresceu à vontade. A vontade decorre do instinto básico. Certo? O instinto básico, o desejo básico, natural, justo e necessário. Mas se eu busco a sofisticação do desejo básico, eu transformo em paixão. É o vinho da ira. Uhum. Vinho da ira. Se eu busco transformar o instinto básico em virtude, aí já é o vinho do amor. É vinho. Mas um é um vinho tóxico e o outro é o vinho puro. De um modo geral, todos nós damos essa voltinha. Nessa equação do instinto para o sentimento nobre, todos nós, de um modo geral, damos uma voltinha no campo das paixões. Aí nós vamos sofrer as consequências, que é o amargor das paixões, para descobrir que, atendendo às paixões, não tem felicidade, tem dor. Aí nós retornamos para o amor. Faz parte. Enquanto nós estamos nesse movimento, amigos, enquanto nós estamos nesse movimento aí trafegando do instinto básico, alongando a órbita do caminho pelas paixões, nós vamos sendo utilizados como instrumento da justiça. E vamos sendo transmigrados. Então, a nossa órbita vai só aumentando. Nós vamos sendo transmigrados de mundos. Vamos ampliando o número das reencarnações. Deus permite? Permite, lógico. Mas nós vamos sofrendo. Há infinitos mundos, então Deus permite. Só que quando o mundo chega numa culminância de evolução, nós somos retirados. Porque nós já não temos mais um papel a cumprir nesse mundo. Nós somos recalcitrantes, somos egoísticos, orgulhosos. Então nós vamos levar a bagagem que nós trazemos, que não queremos vivenciar, para os irmãos que não conhecem nada dessa bagagem, precisam evoluir. Não é isso? Nós aprendemos isso estudando a doutrina espírita. Por exemplo, questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, ou seja, pela força do desejo.
mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, meus amigos, os mais adiantados aí, os espíritos não estão fazendo referência a anjos, arcanjos e querubins, não. Os mais adiantados para o mundo primitivo somos nós que vivemos no mundo de expiação e prova, temos muitos conhecimentos, mas não queremos amar o próximo. Nós somos mais adiantados. Então, nós somos transmigrados para lá, vamos lá começar a reencarnar para que, por meio do contato social, nós, os mais adiantados, auxiliemos os progressos dos menos adiantados. Tem uma ideia? Ficou claro? Ficou. Então, o mais adiantado aí não é só o anjo, não, tá? O mais adiantado é o que tem muito conhecimento. Então, o homem de hoje, que tem aí o conhecimento para ampliado em várias frentes, robótica, astronáutica, medicina, nanotecnologia, astrofísica, ele não é mais adiantado do que um homem de 40 mil anos atrás? Mas ele mata com um maior requinte de sofisticação. Então, a barbaridade, a selvageria ainda está presente, que é o fator de ligação com o primitivo. Uhum. Então, por meio do contato social, no meio embrutecido, esse sofisticado aqui, mas indiferente moral, vai levar para lá, para o meio selvagem, o conhecimento por meio do contato social de muitas e muitas existências. A partir do desenvolvimento do vocabulário, da linguagem, muitos milênios de luta, refundindo sentimentos. Por isso que o progresso é lento, viu? Mas vamos ter calma, vamos ter paciência e nós vamos chegar lá com toda certeza. Que Jesus nos favoreça a caminhada.